Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que essa paz reina sobre a sua vida. Hoje nós estamos no 8º dia do propósito. E o tema da nossa palavra hoje é falar sobre o verdadeiro arrependimento. Nós falamos sobre comunhão com Cristo, nós falamos sobre a verdadeira paz, Nós falamos sobre amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, como a ti mesmo. Falamos sobre a salvação, como nascer em Cristo novamente para entrar no reino de Deus, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Falamos sobre como ser prudente, como reservar o azeite. E hoje nós vamos falar, falando da comunhão também com Cristo, como viver em comunhão com Deus, como viver a obediência ao ensinamento. E hoje vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Está lá em João capítulo 3, versículo 8. E quando João Batista, ele pregava no deserto da Judéia. E ele sempre falava em voz alta, ele gritava em voz alta dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João Batista, ele estava preparando o caminho, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele clamava com alta voz, falava para o que o povo endireitar suas veredas, ou seja, aqueles que estavam desposicionados, aqueles que viviam na prática da própria carne, na cobiça da sua própria carne. João estava convidando para o arrependimento, para a salvação em Cristo Jesus. Amém. E quando o próprio João Batista, ele vai dizer, esse versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque quando João Batista via buscar o batismo, confessando os seus pecados, porque ele via os fariseus, saduceus, que viam o batismo, Então, quando João Batista ele vai dizer: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. Ou seja, ele estava dizendo que eles estavam vivendo de aparência, ou seja, estou me batizando e eu estou me arrependendo dos meus pecados. Mas ele ainda vivia nas práticas dos seus próprios erros, ou seja, os frutos não eram fruto do Espírito Santo de Deus, mas era fruto da própria carne. Ou seja, os frutos que eles produziam eram fruto próprio da sua carne, da sua vontade, do seu querer, daquilo que eles queriam. E não é o que nós queremos, que devemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir a Cristo, negue a si mesmo. Nós falamos sobre isso ontem. É muito importante nós negar a nós mesmos e produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra do Senhor vai dizer, lá em 2 Crônicas, que todos nós conhecemos essa palavra, que fala, capítulo 7, versículo 14, que qual o Senhor vai falar? Que o Senhor fala quando Deus se aparece a Salomão, que se meu povo, que chamar pelo meu nome, ou seja, aquele povo que chama pelo meu nome, aquele que fala o nome de Deus, aquele que proclama o nome de Deus, que se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, a conversão, ela não vem para aquilo que eu digo que eu estou vivendo para Cristo, que eu estou vivendo a comunhão com Cristo, Não é sobre isso. Não é sobre dizer que eu amo Deus acima de tudo, não é dizer que eu estou praticando a palavra se as minhas ações ou frutos não produz o arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro é como que eu ajo, como que eu faço, como eu estou fazendo, as minhas práticas, as minhas ações, as minhas atitudes.
E quando nós se arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Ele ouve as orações. E Deus, Ele perdoa e somos sarados. Nós recebemos a cura da alma, porque nós produzimos o verdadeiro arrependimento dentro de nós. Se há algo que você já aceitou Jesus, ou seja, você serve a Deus há muitos anos, você está na casa do Senhor há muito tempo, existe algo mal no seu coração, que você ainda não se sente ainda totalmente liberta, que você acha que precisa, parece que está faltando algo, é porque você ainda não produziu o verdadeiro arrependimento. Aquilo que você precisa liberar o perdão, aquilo que você precisa confessar, aquilo que tu precisa renunciar. A verdadeira renúncia, quando você simplesmente se posiciona. Lá em 1 João, capítulo 1, vai dizer, ou seja, vamos lá, versículo 6. Se dizemos que temos a comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque o verdadeiro arrependimento é aquilo que praticamos, não é aquilo que dizemos. Ou mesmo aquilo que você está ali fazendo, lendo a palavra, você está orando, mas você não está colocando as suas orações em ação. Você ora, pede ajuda a Deus, Deus me ajuda a vencer, Deus me faz isso, você está pedindo a Deus, você está pedindo socorro a Deus, mas você não está produzindo aquilo que você orou. Porque Deus, quando falou para Josué, esforça-te, ânimo, eu sou contigo, Deus quer dizer, se esforça, ânimo, ou seja, Josué ele tinha que liderar aquele povo. Ou você acha que ele ia sentar lá e esperar Deus dar o guia de tudo? Não, ele tinha que buscar na lei da palavra de Deus a orientação, ele teria que buscar aquilo que era da fonte da vida, que era a sua palavra. Construir uma comunhão com Cristo, que Deus seria com Ele, ou seja, é algo que nós construímos, uma aliança, um verdadeiro arrependimento que nós precisamos, porque Josué estava com medo, Josué estava se sentindo tão pequeno, por ser incapaz, e muitas vezes você pode se sentir assim, ou seja, se andamos na luz, como ela está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com o meu próximo. Se eu não tenho comunhão com o meu próximo, eu não tenho comunhão com Cristo. Porque quando próprio Davi, sendo segundo o coração de Deus, ele tinha medo de tocar em Saul. Mesmo que quando ele foi escolhido para ser rei, ele tinha um arrependimento no seu coração, porque ele não queria tocar. Ou seja, ele tinha temor no seu coração em Deus. Então a importância que nós temos que ter um temor a Deus é importante. Então a prova vai dizer, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós, ou seja, se você diz que você está ciente, você está posicionado, você está se enganando a si mesmo, você está vivendo uma vida de mentira a você mesmo. Então a palavra de Deus diz, se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, ou seja, Deus Ele é fiel e justo, e nos purificar de toda injustiça, porque Deus Ele é justiça. A ira, a vingança, tudo pertence a Ele, não pertence a nós. Nós somos filhos e nós temos que entender como é a nossa identidade. O nosso papel é somente amar, acolher, cultivar, obedecer a Deus, obedecer tudo que Deus mandar nós fazer, seguir a sua palavra com obediência, para que Cristo viva em nós. Porque uma vez que Cristo vive em nós, já não vivemos mais para nós, já não vivemos a prática do nosso eu, mas vivemos a prática de Deus, porque nós estamos praticando a sua lei. Então é preciso nós todos os dias nós entender o que é tomar posse, o que é você abandonar todas as suas vontades. Amém? Porque nós precisamos produzir.
produzir os frutos do Espírito Santo de arrependimento que está em nós. Amém? Que você fique com essa palavra no teu coração, que você possa produzir verdadeiro arrependimento, que você possa renunciar aquilo que Deus ele não quer para você, que você pode renunciar aquilo que está te afastando de Deus. Viver em comunhão com a igreja é fazer parte de Cristo. Não adianta você dizer eu amo a Deus, mas eu não amo sei o que, não gosto sei o que, sei lá. Não, porque quem ama Cristo ama o seu próximo. Independente do pecado, independente de tudo. Você vai amar, você vai acolher, você vai olhar com um olhar de misericórdia, de amor, independente das diferenças, né? Independente das opiniões diferentes, você vai amar. Por quê? Porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo, independente de tudo. O amor, ele vem primeiro. Porque você tem o fruto do Espírito Santo. Você tem o arrependimento verdadeiro em você. E se nós temos verdadeiro arrependimento, nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Cristo. Então eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho a bondade, a fé, a mansidão sobre mim. E eu preciso produzir. E para produzir eu preciso me arrepender e praticar. Não é sobre você sentir, ai meu Deus, estou sentindo arrependimento. Não, é uma decisão que você precisa tomar. É uma atitude que você precisa tomar, que custa que doer. É um sacrifício você entregar para Deus. É uma renúncia que dói, você abandonando o seu eu, abandonando tudo por amor a Cristo. Porque aquele que ama a Deus, acima de tudo, não quer estar longe de Deus. Então esse é o verdadeiro arrependimento, em Cristo, produzir, não fazer a vontade da carne, dos pensamentos que não vêm de Deus, porque aquele que está com a nova vida em Cristo, ele já ressuscitou, ou seja, ele não faz mais aquilo que desagrada o coração de Deus, porque ele foi salvo pela graça, ele tomou posse dessa salvação, ele tomou o direito dessa salvação, ou seja, nós éramos condenados e foi salvo, tomou posse da salvação, não vive mais nos filhos da desobediência, mas está vivendo debaixo da obediência, porque o Senhor anunciou a boa nova da salvação na cruz para sobre as nossas vidas, e como tomamos posse dessa salvação, nós somos concedidos a graça. E aquilo que não tínhamos mais salvação foi anulado através da graça. Então, isso é um dom de Deus. Então, que possamos aproveitar essa nova vida em Cristo. E como João Batista, ele falou, e que nós vamos estarmos despertos. Assim como João Batista falou, arrependei-vos, porque o reino de Deus está à porta. O reino de Deus, o Senhor, ele está vindo, ele está voltando, e que nós sejamos a igreja que produz o verdadeiro arrependimento. Dizemos que vivemos para Cristo, que temos o Espírito Santo de Deus, que vivemos em comunhão com Cristo, e que nós possamos sermos prudentes, que possamos ter a reserva, que buscamos verdadeiramente o arrependimento, temos o reino de Deus, que nós temos a salvação, que nascemos nas águas do Espírito, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, e que possamos amar o próximo como nós amamos mesmo, e ter o amor pelas nossas vidas, que possamos pregar para nós mesmos, entender que vivemos para Cristo. Amém? Fica essa palavra no teu coração, que ela edifica a sua alma. Amém.